desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Abra sua Bíblia. Em Ageu. Espero obter aqui do nosso Senhor a graça para conseguir concluir com êxito essa jornada nessa noite. No segundo capítulo de Ageu, nós vamos retomar a meditação que começamos a fazer na semana passada, dos versículos 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. Uma tradução um pouco mais criteriosa diria: o desejado das nações virá. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Meus amados irmãos, nós já vimos tantas coisas acerca da edificação da casa de Deus, a partir do livro do profeta Ageu, de mais alguns anexos que fizemos, que não custa lembrar, porque isso é muito importante, mesmo assim, já tendo ouvido várias vezes. E as palavras-chave do livro do profeta Ageu, elas se encaixam como uma manteiga dentro da edificação. Vimos que uma das principais expressões desse livro é a expressão considerai. Você continuar lendo aqui, você vai encontrar uma próxima palavra de encorajamento, em que de novo o profeta vai usar a palavra considerem. E é curioso nós percebermos, irmãos, que a expressão considerar tem a ver com prestar atenção a partir de uma reflexão
Então, na verdade, considerar aqui tem a ver com meditar, e eu poderia adicionar, meditar nas grandezas do Senhor. O profeta, ele não está simplesmente ordenando aquele povo que eles tomem nota, que eles tragam apenas na memória recente. O profeta está conclamando aquele povo a encontrar força a partir da história que Deus estava construindo no meio deles. Toda vez que você e eu precisarmos encontrar força para fazermos aquilo que o Senhor está nos chamando, o caminho mais direto para a edificação está no considerai. Porque todas as vezes que eu vou considerar a história entre Deus e eu, entre Deus e o seu povo, eu vou tomar um impulso, meu irmão. Estamos juntos? Vimos que duas expressões que traduzem um pouco o que é essa profecia de Ageu estão nas palavras casa e na palavra glória. Na verdade, para a profecia de Ageu, a glória está para a casa, assim como a casa está para a glória. O Senhor está falando com ele sobre a edificação da sua casa. Mas ao falar sobre a edificação da sua casa, Ele está falando sobre a sua glória. Vimos que o primeiro ambiente propício, verdadeiro, para essa casa de glória, foi o Deus que tabernaculou entre nós, Cristo. Amém, meus irmãos? Vimos inclusive na festa dos tabernáculos, Jesus dizendo, referindo-se à profecia de Ezequiel sobre a casa de glória, que para aqueles que estavam ali esperando uma simbologia ritualística se cumprir, que ele tinha uma intenção superior para aquele tempo, e que quem tivesse sede, deveria vir a ele e beber da água que ele tinha para dar. E João vai explicar, Jesus disse que quem bebesse dessa água do seu interior fluiriam rios, e quando João vai explicar sobre o que Jesus está falando, ele diz que ele está falando acerca do Espírito que haveria de vir. Uau! Coragem! Não temais! Tem a ver com uma presença presente. Deus não diz para a gente, André, tenha coragem, no sentido de respire fundo, se levante e enfrente os seus medos. Quando o Senhor diz, seja forte, Ele não está falando para você ser forte apenas em você mesmo. Isso é bom, mas o que o Senhor está falando é algo muito mais profundo, porque Ele está dando um motivo pelo qual eles podiam ser fortes, corajosos, e não precisavam sentir medo. Eu estou convosco. Já reparou teu filho? As crianças são cheias de medo, né? A maioria delas, ou a maior parte deles, medos que os pais colocam dentro deles. Então, na verdade, as crianças têm medos projetados dos seus pais. E você já conseguiu perceber que a causa do medo
é também a solução? Quando seu filho tem medo de fazer uma coisa, muito provavelmente ele não vencerá esse medo que ele tem de fazer isso sozinho. O que é que torna muito mais fácil a criança vencer aquele medo? Quando ela está acompanhada do seu pai. Já prestou atenção nisso? Quando o filho está ali enfrentando um desafio, isso é cena de filme, né? O filho está lá enfrentando um desafio, por exemplo, num jogo contra um time do adversário, e ele está se sentindo desencorajado, e de repente ele escuta a voz lá vindo da torcida: vai, filho! O papai está com você! Ah, meu irmão, ele olha, ele busca encontrar o olhar, cruzar o olhar, porque parece que aquela presença faz surgir uma força do interior da criança, que antes não estava ali presente. Por isso as Escrituras vão dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Na verdade, o texto bíblico não está se referindo a isso, como que nos dando chaves espirituais, que quando a gente as cruza como um quebra-cabeça, meu irmão, elas dão o resultado que a gente espera dentro de nós. O que ele está dizendo é que toda força humana está em compreender a identidade que tem, e para compreender a identidade, nós precisamos festejar, celebrar, nos alegrar, junto com aquele que era, com aquele que é, e que sempre será, que toda a nossa força vem deste encontro alegre, pleno. Os irmãos estão comigo? Então, querido, a garantia da força está no segredo escondido da presença revelada. É na nossa fraqueza que Ele nos faz fortes, porque Ele aperfeiçoa o seu poder em meio às nossas fraquezas. E como é que Deus aperfeiçoa o seu poder em nós, em meio às nossas fraquezas? Quando você está achando que vai dar errado, que vai perder, você escuta a voz: vai lá, filho! Eu estou com você! Quando o seu time parece estar perdendo, pastor Isaías, de repente você começa a escutar aquela voz do lado de fora: vai até o fim, não desiste, o papai está aqui. Quantos conseguem entender isso nessa noite? Coragem não é um ímpeto de autoconfiança. Coragem é uma certeza, é uma segurança da sua presença presente. Então, queridos, nós vimos que caminhando já para os últimos detalhes, nós percebemos que havia um problema naqueles dias, porque qual era o motivo do Senhor estar falando com eles? Os encorajando, depois que eles estavam garrados, com a mão na massa, 27 dias trabalhando naquilo que Deus os havia exortado, agora totalmente comprometidos com a causa. Por que o Senhor os estava encorajando? Porque Deus tinha algo em mente no seu coração, que era que eles construíssem uma casa para Ele, que Ele pudesse fazer nela habitar a sua glória. Amém?
Mas nós percebemos que havia ali algo escondido no coração deles, porque eles não estavam compreendendo com clareza do que se tratava aquela edificação, porque julgando a obra pelo lado de fora, ela parecia ser inferior àquilo que eles já haviam visto em outro tempo. Vimos que Deus é especialista em esconder os seus tesouros eternos em vasos de barro. Então era importante que a última casa construída por eles para Deus fosse pior esteticamente, fosse pior externamente do que as outras, porque o profeta talvez não entendeu, eles talvez não entenderam, mas Deus não estava falando com eles sobre aqueles dias, mas sobre os dias que viriam e que comunicariam o propósito eterno de Deus para a sua igreja. Uau! Vimos que o que faltava nos dias anteriores, e o motivo pelo qual a casa não tinha glória, é porque eles haviam deixado de cuidar dos interesses do Senhor, para cuidarem cada um dos seus próprios interesses. Olhe para mim, para a gente entrar naquilo que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, para fechar esse ciclo daqui para trás. Você já imaginou que talvez tenha alguém que não está cheio do Espírito Santo, porque você está cuidando mais das coisas do seu interesse do que das coisas do Senhor? Porque o que é casa cheia da glória agora é casa cheia do Espírito. No último dia ele derrama a água e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. E do seu interior fluirão rios. Os rios de Ezequiel, que falavam que o templo do Senhor seria cheio de um rio que era igual à sua glória. Então, ser cheio da glória de Deus agora é transbordar do seu espírito. Você já parou para pensar que talvez estejam pessoas sobre as quais você foi dado por Deus como uma responsabilidade, e elas não estão cheias do Espírito, porque você não está comprometido com a edificação da casa de Deus como você deveria estar? Você já parou para pensar que talvez a tua casa esteja toda apainelada, toda revestida, enquanto que o seu irmão está vivendo uma fé morna, uma fé medíocre, uma fé de migalhas? Uma das maiores brigas que eu tenho no meu ministério, irmãos, isso talvez seja consequência da minha infantilidade, da minha imaturidade ainda presente, é acreditar em pessoas que só se comprometem com aquilo em que elas estão na frente, em que elas estão em destaque, em que elas estão liderando, em que elas estão governando. Um dos sinais que eu uso, e posso até estar errado nisso ainda, por não ter uma visão do todo, mas estamos dispostos a aprender. Eu tenho dificuldade de acreditar em alguém que só se compromete quando é ele que está na frente. Porque a pergunta é: você está comprometido com a causa do Senhor ou com a sua própria causa? Porque quando nós estamos comprometidos com a causa do Senhor, não importa quem está com a espada levantada na frente. Uma das histórias mais incríveis da Bíblia que eu acho sobre coragem é Juízes, quando Gideão, um covarde da bexiga, é levantado por Deus para liderar um exército com coragem. Quando ele chega no meio
da batalha, ele levanta e grita no meio do exército: pelo Senhor e por Gideão. Agora tem muitos de nós que estamos olhando para o exército e gritando por Gideão, antes de dizer pelo Senhor. E eu tenho dificuldade de acreditar em gente que levanta a espada e grita seu próprio nome primeiro. Eles iriam e foram por Gideão. Mas Gideão os estava guiando pelo Senhor. Se ele não tivesse dito, Ada, pelo Senhor, o exército iria por ele, do mesmo jeito. Mas Gideão fez questão de deixar claro quem tinha transformado o covarde em alguém corajoso. Então vocês podem até estar indo por mim, mas saibam que só é possível ir comigo por causa da espada do Senhor que está entre nós. Amém? Quantos aqui estão dispostos a se comprometerem para que toda a casa seja cheia da sua glória? Quando você for orar, não ore mais só por você. Ore por você e por mais alguém. Amém? Quando você receber uma bênção, não fique com essa bênção só para você. Reparta a sua bênção com mais alguém. Quando você estiver feliz, alegre por algo que Deus está fazendo, não contenha essa alegria só em você, mas alegre também o coração de mais alguém. Quando você estiver triste, não guarde a sua tristeza apenas para você, mas permita que mais alguém possa sofrer com você as suas lágrimas, meus irmãos. Aleluia! É assim que nós vamos edificar a casa de Deus e enchê-la com a sua glória. Uau! Vamos lá? Chegamos à parte final dessa passagem. Vimos que o objetivo de Deus é encher a sua casa de glória. Vimos que para isso são necessários homens que estão dispostos a se comprometer e ir a serviço da edificação da casa de Deus, até aquilo que custe as suas próprias vidas. Citamos inclusive, para coroar a nossa mensagem e os irmãos entenderem com clareza, os exemplos dos moravianos. Citei 2, mas são inúmeros, poderíamos citar vários. Então vamos lá, eles estavam trabalhando, 27 dias se passaram, vem outra palavra revelando o pilar da casa. Qual é o pilar da casa, Elias? A glória de Deus. Abra sua Bíblia comigo então, para nós continuarmos daqui, no livro do profeta Isaías. Nós estamos investigando esse assunto agora, no capítulo de número 62. Porque para construir a casa, nós precisamos de pedras vivas, mas precisamos de pedras vivas que sejam também o quê? Construtores, edificadores. Para ser pedra viva, eu preciso passar no transformador espiritual chamado cruz, mas a cruz de Cristo. Amém? Para ser pedra viva, eu preciso ser arrancado, extraído, explodido da rocha. Então, em Cristo, pelo processo que Ele mesmo sofreu, passou em obediência
e com a sua ressurreição, Ele mostra qual é a moenda de Deus para fabricar pedras vivas para a sua construção. Quando eu quero participar dessa edificação, me tornando casa, eu preciso passar pelo mesmo transformador espiritual chamado cruz. Mas essa é a cruz de Cristo. É o sacrifício de Jesus, é a ressurreição de Jesus, é a morte de Jesus que vai nos dar essa possibilidade. Agora, depois de ser pedra viva, eu também estou sendo chamado pelo Senhor na profecia a me tornar participante dessa edificação que é a sua casa. Ou seja, Deus lançou o fundamento, mas quem edifica a casa somos nós. E para sermos edificadores, agora eu preciso pegar a minha cruz e fazer a mesma coisa que Jesus fez. Ou seja, dar a minha vida pelo seu propósito, pela sua causa. Olha o que Isaías 62 vai dizer aqui. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Deixa a sua Bíblia aberta, olha para mim. De quem é que o profeta está falando, meu irmão? A quem o verso que acabamos de ler está se dirigindo? Jesus? Certeza? Vamos ler de novo. As nações verão a tua justiça, todos os reis a tua glória, e serás chamada por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Quem aqui no texto já havia sido chamada por algum nome? Jerusalém, meus irmãos. Primeiro ele chama de Sião, depois ele chama de Jerusalém. Sião é o nome espiritual, Jerusalém é o nome geográfico. Mas o Senhor diz que há um novo nome. E essa cidade, quando acontecer o que ele vai dizer que vai acontecer, ela não será chamada Jerusalém. Ela terá um novo nome. Está claro para vocês isso? Há necessidade de explicar melhor? Então preste atenção na leitura. Será chamada por um novo nome, que da boca do Senhor designará. Quem foi que batizou a congregação de Jesus pelo nome que ela tem? Foi Jesus mesmo. Eu edificarei a minha, ó sinagoga de Jesus, recebendo um batismo. Jesus está batizando a igreja dele com um novo nome. Porque primeiro usa o pronome possessivo, minha. Então ele está dizendo, pode ter várias congregações espalhadas por aí, mas eu vou edificar a minha. E a única vez que eu vi Deus falar no Novo Testamento sobre o povo dele, a igreja dele, e chamar de minha, foi nessa passagem, Mateus 16, saindo da boca do próprio Jesus. Ou seja, para ser considerado saiu da boca, só pode ter saído de Cristo, porque Cristo era a boca de Deus entre os homens. A Ele, vimos na semana passada, a Ele ouvi.
Por quê? Porque Ele é a minha palavra. Então as palavras de Deus estão em Jesus, porque Jesus, enquanto homem, Deus, Ele era a boca de Deus na terra. Está fazendo sentido isso para você? E o que é que o profeta fala? Que ela vai receber um novo nome, que a boca do Senhor designará. Hã? Designou agora aí? Acabou de designar aí na sua cabeça, né? Verso 3: serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se dominará jamais desolada, mas chamar-se-ão minha delícia. E a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Que texto incrível das Escrituras, irmãos! Que profecia! Isaías viu o futuro, mas ele viu o futuro eterno de Deus revelado em Cristo para o Pai junto com a igreja. Que linguagem espiritual, profunda, afetuosa, comprometida. O Senhor está dizendo que vai levantar um novo jeito de se relacionar com Ele. E aqueles que entenderem isso, pelo qual chamamos fé, que entenderem isso pela fé, e que se posicionarem nessa relação com Deus. Nós vimos na semana passada que Jesus era esse lugar em que Deus tem o seu prazer, e que então, como primeira casa, ambiente propício para a sua glória, ele se tornou pedra angular da próxima casa que Deus está edificando, que não é mais passageira. Vimos em João capítulo 1 que ele armou uma tenda. Deus em Jesus tabernaculou entre nós. Essa é a sua casa, mas essa casa em 3 dias, irmão, não ficou pedra sobre pedra. Então ele ressuscitou para edificar uma nova casa para Deus. Só que essa casa não é mais passageira, ela será eterna. Você está entendendo isso? Agora presta atenção, pastor Isaías. Ele diz que essa casa vai ter esse novo nome. Será uma coroa de glória na mão do Senhor. Um diadema real na mão do Senhor. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia. Irmãos, só tem 2 lugares que foram chamados de delícia pelo Senhor na Bíblia: o Éden e Jesus. Quem estiver em Jesus, na pedra angular, na pedra de esquina, vai passar a ser esse lugar para Deus, chamado delícia, minha delícia. Não tem nada que pode trazer mais a glória de Deus do que quando decidimos viver uma vida que, quando Deus olha, Ele se sente realizado, Ele tem prazer. Quando nós vivemos para o seu prazer, para a sua glória, Ele olha para nós e fala: que delícia! Oh, que delícia!
Mas eu quero pegar uma chave ainda aqui. A chave mais estranha, e eu me senti culpado muitas vezes por pensar assim. Mas isso nunca desceu bem ao meu coração. As explicações não faziam muito sentido. Então agora eu tomei coragem, irmão. Chegou a hora de compartilhar com os irmãos. É brincadeira. Preste atenção. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Por favor, pessoas dotadas de uma boa compreensão da língua portuguesa, interprete esse texto para mim, por favor. O que é que esse texto está dizendo? Fala mais alto se tiver coragem. Que os filhos se casarão com ele? Não, você é péssimo de interpretação de textos, parabéns. Primeiro que nem tem ele aqui nesse texto, é ela. Vamos lá, gente, me ajuda para ser mais dinâmico. O texto está dizendo, você concorda comigo? Que os filhos dela, ela, entre parênteses, é o que nós já falamos antes, que os filhos dela se casarão com ela, com a mãe. Se o texto está falando da igreja, ou, quando eu digo igreja, eu não estou excluindo Israel, só para deixar isso mais tranquilo para os irmãos. Tem uma teologia muito separatista, preste atenção. É que igreja é o nome do povo de Deus permanente. Então, dentro da igreja estão todos aqueles que creram e que receberam Cristo como seu Senhor e Salvador. Seja judeu ou seja gentil. Na igreja, está aqui o Senhor afirmando, a partir do seu lugar de delícia, da sua boca, que ela vai receber um nome. Quando nós chegamos lá na frente, nós já sabemos o que isso quer dizer. E sabemos que esse lugar, a partir de um lugar de delícia exclusivo, chamado Cristo, quem entra em Cristo, passa a ser então a delícia de Deus. Agora o Senhor vai para frente mostrando o que é que vai acontecer. E mostra que esse lugar dele, chamado minha delícia, vai ter filhos. E esse lugar de Deus que vai ter filhos, que aqui agora eu vou chamar de igreja para ficar mais fácil, que é a sua igreja, os filhos da igreja se casarão com a igreja. Você está me entendendo, irmão? E ele vai dizer ainda assim, ó: como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. O que vai produzir alegria no Senhor passa por uma etapa em que os próprios filhos da igreja se casam com ela. Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo de número 1. Nós estamos falando sobre a edificação da casa de Deus. Em todas as mensagens eu tentei, de alguma forma, em algum momento, destacar a postura adequada daqueles que querem ser edificadores, construtores da sua casa. E mais uma vez eu passo a fazer isso aqui, porque para mim há um segredo escondido no texto, quando ele diz: e os teus filhos desposarão a ti. E a consequência disso é que o Senhor se alegrará em tudo isso que aconteceu antes. Como Deus pode ficar feliz que alguém tenha casado com a sua noiva? Só se acontecer isso aqui que nós vamos ler agora.
Verso 24. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Do qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza do quê? A riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Preste atenção no verso 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olhe para mim. Eu não quero ler vários textos da Escritura, mas depois você pode pegar 2 Coríntios capítulo 11 e ler. Você pode pegar outros textos do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre qual era o papel dele na igreja. Em síntese, preste atenção nisso. Há um termo antigo, que o próprio Jesus fala, que a própria Bíblia fala, que as palavras de Paulo falam, e que a história da igreja fala, chamado eunuco. E qual era o papel de um eunuco com as rainhas e princesas naquela época? Era eles desposarem, contudo, sem com elas se deitarem. Paulo está usando uma linguagem que era familiar para aqueles dias, a linguagem de um eunuco. Ele está falando de alguém que tem o compromisso de desposar, mas como uma dama de honra, que vai com a noiva até o altar, sem feri-la, sem machucá-la, sem tocá-la. E quando ela chega no altar, ela está virgem, pura, adornada, completamente pronta para se encontrar com o seu amado. Entende por que é que Deus se alegrará naquilo que vai acontecer antes? Porque para adornar a igreja, para preparar a igreja, nós teremos que encontrar e nos tornar homens e mulheres que são como escravos, prisioneiros de Cristo, verdadeiros eunucos espirituais, que estão com a responsabilidade de desposar a noiva, ou seja, de prepará-la inteiramente para o altar com o seu amado, sem contudo tocá-la, sem contudo feri-la, sem contudo abusar da igreja. E qual é a linguagem que Paulo revela? O sofrimento de Cristo, para que a igreja seja entesourada. Ah, meu irmão, você está entendendo isso, querido? Você está fazendo sentido para você? Você quer edificar a igreja? Você tem que estar disposto a casar com ela e ficar só com a responsabilidade, sem o direito de usufruir dela. 2 Coríntios 12, pastor Isaías, o apóstolo Paulo vai dizer assim aos coríntios: nem a oferta, nem o salário, nem o meu sustento, que era digno que eu tivesse de vocês, eu peguei para que se expusessem os tais apóstolos, os super apóstolos que estão entre vós. Paulo diz: vocês deveriam ter me sustentado, mas eu não aceitei.
Sabe por quê? Porque eu sabia que a partir daqui, esses que fingem ser apóstolos não conseguiriam me acompanhar. Me privei dos meus direitos não porque eles não existiam, mas para que se revelassem aqueles que não são verdadeiros amigos do Senhor e da sua igreja. Uau! Nós precisamos acordar, irmãos. É preciso haver um batismo de realidade. A igreja do Senhor é o seu grande plano. O que não está na igreja será feito por ela. Romanos 15. Qual é a postura dos edificadores? Eu estou mostrando para vocês o contrário do que o que estava acontecendo em Ageu. Eles cuidaram dos seus interesses. Eu estou mostrando como é que nós vamos encher a casa de glória, cuidando dos interesses do Senhor, casando com a igreja, sem contudo tocá-la, sem contudo usufruir da intimidade dela. Romanos 15, 7 diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. A casa precisa de glória. Lá em Colossenses, Paulo falou que aquilo seria para a glória de Deus. Aqui em Romanos, ele diz que há um caminho para que a glória de Deus se expresse, para que a glória de Deus venha. E qual é o caminho? Que acolhamos uns aos outros como Cristo nos acolheu. Irmão, se você quer encher a casa de Deus de glória, você precisa acolher os seus irmãos, assim como Cristo tem nos acolhido, com grande misericórdia, com grande amor, com grande perdão, com grande insistência. O Senhor tem feito com as nossas vidas, e é ao fazermos isso agora pelo outro, que nós vamos encher a casa dele de glória. Essa expressão aqui, ela é semelhante à expressão que o autor aos Hebreus vai usar, chamada hospitalidade, que o próprio Paulo usa também, para dizer que os presbíteros deveriam ter como pré-requisito, eles tinham que ser hospitaleiros. Por quê? Porque hospedar, irmãos, é um dos verbos que define o propósito da igreja como coparticipante do propósito eterno de Deus. É hospedar, é hospedar. Então acolher é parecido com hospedar, pastor Isaías. Mas aqui está falando da relação. A hospitalidade lá está falando da abertura da intimidade, da vida. A abertura da casa, da família. Aqui está falando de uma forma de se relacionar. É me relacionar com o outro de forma tão dada, tão entregue, tão entrelaçada, que o outro se sinta parte da minha vida antes mesmo disso acontecer. Porque é o que Cristo tem feito conosco, meus irmãos. Amém? Qual é a postura que fará com que a nossa casa seja cheia da glória de Deus? Acolhermos os nossos irmãos como Cristo tem nos acolhido. Amém? Amém, irmãos? Abra agora, antes de concluirmos, em Zacarias, o texto que é irmão de Ageu. Eu quero ler apenas uma passagem do capítulo 4, para tentar caminhar com os irmãos para o fim dessa mensagem.
Se você vê que no início de Zacarias, no versículo 1, você vai ver que ele diz que ele profetiza, veio a ele a palavra do Senhor, no 9º mês do 2º ano de Dário. Tudo bem até aí? No 8º mês, né? 8º, perdão. No 9º é quando acaba o de Ageu. Então vem no 8º mês, Rafa. Se você volta lá em Ageu, a palavra do Senhor veio a Ageu no mesmo ano, mas no 6º mês. E o que isso quer dizer então? É que Zacarias e Ageu estão profetizando simultaneamente, eles são contemporâneos. Ageu começa a profetizar no 6º mês e termina no 9º mês. O ministério de Ageu dura 5 semanas, irmãos. Perdão, 15 semanas. 15 semanas. Vai do mês 6 ao mês 9. Enquanto que Zacarias começa a profetizar quando tem 2 meses que Ageu está profetizando. O que coloca essa profecia do capítulo 4, que nós vamos ler, sabe aonde? Bem no meio do capítulo 2 de Ageu. E qual é o assunto do capítulo 2? A casa cheia da sua glória. Já vimos lá em Jesus como é que a casa fica cheia da glória. E como é que a casa fica cheia da glória? Não. Como é que a casa fica cheia da glória? É pelo Espírito Santo, que é a água que escorre no templo, o rio de Ezequiel, que enche a casa de glória. Já falei aqui hoje, nessa mensagem, meus irmãos, para ser cheio da glória, temos que ser cheios do Espírito. Então, o que é a glória de Deus na casa de Deus? É o Espírito transbordando de dentro da sua casa. Então, como é que a casa vai ser cheia da glória? Quando o Espírito crescer na congregação do Senhor, como um rio que vai inundando todas as coisas. Estamos juntos? Então, olha o que a visão de Zacarias no capítulo 4 vai falar. Preste atenção, quero ler com calma. Verso 1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro. Candelabro na Bíblia é sinônimo da igreja, viu, irmãos? É símbolo da igreja. Você vai pegar, por exemplo, várias passagens em que o Senhor está se referindo ao seu povo como um candelabro. Apocalipse, por exemplo, as 7 igrejas são como esse candelabro. Então volte para mim. Um candelabro de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos. Um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, que é isto? Então olhe para mim, deixa a Bíblia aberta. O que foi que Zacarias viu? Candelabro. Em cima do candelabro tinha o quê? Um vaso de azeite. Candelabro é uma figura da sua igreja. E o vaso de azeite, irmão? O Espírito Santo.
E o que é que ligava o vaso de azeite ao candelabro? 7 canos por onde o azeite alimentava aquelas 7 lâmpadas. E o que mais que ele vê por trás do vaso? 2 oliveiras. As oliveiras nós vamos deixar para uma outra ocasião. Então preste atenção. Quando o Senhor responde a ele: respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Irmãos, pode ter sido até no mesmo culto, hein? No mesmo culto que Ageu, fala primeiro a Zorobabel, ser forte. Fala Josué, ser forte. Quando Ageu acabou de falar, talvez levantou Zacarias e falou: tive uma visão. Eita, culto pentecostal, hein, irmão? Culto carismático, é desse jeito que eu quero. Aí ele diz assim, ó, e respondeu e me diz, prosseguiu e me diz: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. O que é que o Senhor estava falando com eles em Ageu? Como encher a casa de glória. De repente Zacarias tem uma visão, irmão. Fala, Zorobabel, olha qual é o recado que o anjo diz: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de arremate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Essa pedra da graça. Até me perdi aqui, irmão. Onde eu estou? Verso 8. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes o que é isto? Eu disse: não, meu Senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Lembra daquela conversa, né? Vamos deixar isso mais para frente. Duas coisas eu quero destacar. Tem muito edificador construindo igreja. Eu posso usar a palavra igrejas. Você consegue entender? Eu estou intencionalmente fazendo uma separação entre a igreja do Senhor e aquilo que nós construímos, que são instituições. Tem muito edificador construindo a sua própria igreja. E por quê? Não está cuidando dos interesses dos seus irmãos, está construindo com força e com violência. Porque o que falta é a única coisa que importaria para edificar a casa de Deus: pelo meu Espírito. Irmão, quando a gente começa a desenvolver a vida da igreja, e a gente começa a fazer mais na força do nosso braço do que na direção sobrenatural do Espírito Santo, é sinal de que existe algum problema no nosso interior. Porque a igreja do Senhor precisa de homens que se comprometam,
mas não necessita da força dos homens para que ela seja edificada. E estar comprometido não significa usar as estratégias e o meu conhecimento humano para fazer a igreja crescer, para fazer a igreja aumentar a sua desenvoltura, para aumentar a performance, para aumentar a quantidade de portas abertas de salões, para ir até os confins da terra. O que importa não é o nome que nós demos à nossa própria denominação. A grande questão é pelo meu Espírito, porque se é pelo Espírito do Senhor, nós teremos uma casa cheia de glória. Mas se não for, não há nenhuma possibilidade do Senhor aceitar. Por quê? Volto lá para Ageu: farei abalar todas as coisas, céu, terra e mar. Ageu, o que é isso? Calma, vou repetir, acho que vocês não entenderam. Mais uma vez Ageu diz: farei abalar todas as coisas. Irmãos, você ainda não está entendendo? Hebreus capítulo 12, verso 27 de em diante: virei outra vez com a minha palavra, diz o Senhor, e farei abalar todas as coisas. O autor aos Hebreus está citando Ageu para falar sobre a casa de Deus lá na frente, que é a sua igreja. E o que é mais doido, Fabinho, é que ele diz como Deus vai fazer para abalar: pela sua palavra, que vai se manifestar como fogo. E ele explica por quê. Porque o nosso Deus é como fogo consumidor. E ele diz nesse mesmo texto que Deus é um Deus zeloso. O que significa que toda a edificação que os líderes desse tempo estão fazendo, elas serão provadas pelo fogo de Deus. E o que tiver Cristo fica, e o que foi edificado pela força ou pelo poder vai ser queimado, porque é feno, palha e madeira. Estão me entendendo, irmãos? É pelo meu Espírito. Outra coisa, a edificação da casa de Deus não está ligado à suntuosidade externa, não está ligado no nosso brilhantismo, na nossa performance, não está ligado em quantos seguidores existem no nosso Instagram. A edificação da casa de Deus não está ligada à nossa força em impressionar os outros. Olha o que ele diz, irmão: quem despreza o dia dos humildes começos, não desprezemos os dias dos humildes começos. Eu me lembro, irmãos, como se fosse hoje. 14 irmãos sentados junto comigo, 14 contando comigo e com a Roberta, cadeiras de plástico assim num salão quase vazio. Você orou, irmão? Orei. Você jejuou? Jejuei. O que foi que você entendeu da parte do Senhor? Que a gente deve deixar toda a estrutura e se reunir na sua casa, pastor. Você, irmão, me lembro que do meu lado direito estava a Raquel sentada nesse dia. Eu me lembro até hoje, de vez em quando eu vou orar, eu faço questão de revisitar aquela imagem na minha cabeça. A Raquel tinha uns 4 meses mais ou menos que estava caminhando com a gente, e eu me lembro da Raquel falar assim: pastor, se não for agora que a gente vai viver tudo que você tem falado sobre o que é ser igreja, como nós vamos viver isso na prática? Todos aqueles irmãos unanimemente, no próximo culto, o culto já foi na área da minha casa. Ali nós derramamos lágrimas, nós choramos, nós conversamos, nós nos alegramos, nós prosperamos. Irmãos, nós enfrentamos tantas lutas, nós vimos pessoas chegarem, pessoas saírem, vimos pessoas serem transformadas, pessoas serem batizadas de entendimento. Sabe, irmãos, mas o que eu via lá é a mesma coisa que eu estou vendo aqui agora.
Nada mudou para mim, eu continuo perseguindo a mesma visão e a mesma palavra. Então aqueles dias dos humildes começos, eles não se traduziam em nada, porque eu via não só o que eu estou vendo aqui agora, eu via já muito mais do que eu estou vendo aqui agora. Eu vi a casa cheia da sua glória, e é isso que eu estou perseguindo. Então talvez você esteja olhando agora para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, para a sua casa, e esteja insatisfeito pela condição externa que você está vendo, mas não despreze os dias dos humildes começos. Nós estamos vendo uma casa cheia de glória, mas não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito. Eu quero encerrar falando de uma última coisa, não menos importante, mas que deixei para o fim intencionalmente. Outro dia eu falo sobre os 2 ungidos, sobre as 2 árvores. Volte lá para Ageu para a gente concluir, no versículo 5 do capítulo 2. Há uma última palavra central dessa segunda palavra de encorajamento, que talvez ela passe despercebida ao olhar da maioria das pessoas, mas não poderá passar do nosso. Quando o profeta diz: segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Zacarias profetizou nesse tempo e mostrou que é pelo seu Espírito. O candelabro precisa ter a lâmpada acesa, irmão. E para a lâmpada ficar acesa, o óleo tem que descer. Mas eu fiz questão de passar assim, quase que à toa aqui, apesar de que no segundo dia eu fiz os irmãos repetirem. Falei, repita comigo, por causa da palavra da aliança. Mas eu não falei sobre isso. Por quê? Porque, de novo, sutilmente, a profecia fala de casa e de glória, mas o que está no meio, ligando todas essas coisas, é a aliança que o Senhor disse que havia feito. E o engraçado é que aqui em Ageu fica sutil, como se houvesse um parênteses, mas ele está falando qual é o principal motivo dessa aliança: é que o meu Espírito habita no meio de vós. Para mim, para alguns talvez seria suficiente entender isso, mas para muitos outros talvez não compreendem que palavra da aliança é essa. E eu queria mostrar para você então. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 15, e a gente vai concluir falando sobre isso. Tenha um pouquinho de paciência comigo hoje. Olha aqui no verso de número 15. Ora, vamos direto no 16. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança. Esse monte é chamado de Sião. No lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Para edificar a casa do Senhor era necessário subir ao monte e pegar madeira. Irmãos, todo mundo
normalmente interpreta, com raras exceções, que o grande monte de Deus é Jerusalém, representada pelo Sinai. Isso é uma má compreensão. O topo da montanha mais importante de todas as profecias antigas é o Monte Sião. As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, mas o Sião não era o lugar onde estava edificado o templo. O Sião era uma linguagem espiritual em que todos os homens que andaram com o Senhor, que viram o Senhor, que profetizaram as palavras do Senhor, que tiveram visões do Senhor, eles viram que Deus tinha uma casa espiritual que estava para dentro da nuvem da fumaça, irmão. Não era aquela casa que eles viram e construíram com as suas próprias mãos. Qual é a palavra da aliança que nós estamos vendo em Êxodo? O Senhor garantindo que o povo dele, que ele adquiriu, iria habitar no mesmo lugar onde era a habitação do próprio Deus. Êxodo 19, vai mais à frente um pouquinho. Talvez essa seja a principal palavra que deixe claro a aliança. Olha o que diz aqui, do verso 3: Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 25. Verso 8: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Você acha que acabou? Não acabou não. Êxodo 29, para finalizar. Vá lá para o finalzinho, os versículos de número 43. Ali, presta atenção, ele está falando da congregação, irmão, onde o holocausto, os sacrifícios, as ofertas contínuas eram feitas. Na entrada da congregação, ele diz: ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou, presta atenção, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Nunca mais se confunda. Ele tirou da para. Por que Deus tira o seu povo do Egito, da terra do Egito, para habitar no meio deles? Deus não queria um prédio feito com as mãos do povo dos dias de Ageu. Ele os tirou do Egito. Qual era a palavra da aliança, Rafa? Tirar eles da terra do Egito para habitar no meio deles. Tem muita gente que pensa que Deus tirou Israel do Egito para Canaã. Não, irmão. Canaã era parte
da figura profética que Deus usaria para falar de Cristo e da eternidade. Deus levou Israel para Canaã para ser uma palavra profética dele entre as nações. O motivo pelo qual o Senhor tirou Israel do Egito é para eles se tornarem o lugar de habitação do Senhor. Por isso, quando a palavra da fé de Hebreus 11 vai falar de Abraão, vai dizer que ele é o pai da fé e que ele estava seguindo o Senhor, olhando para uma cidade que estava em cima, da qual o artífice, o construtor é Deus, irmão. Ele não estava indo para Canaã. Ele achou que ia chegar em Canaã e ia subir mais para cima. Todo mundo que pensa sobre a espiritualidade com olhos na religião, acredita que o final é onde Deus ainda está começando a fazer aquilo que Ele quer. Nós ainda estamos olhando para a terra, mas o Senhor nesses dias está nos chamando a olhar para o alto. Porque só quando nós começarmos a olhar para o alto e permitir que o alto guie a nossa vida completamente, que nós vamos entender que a palavra da aliança é de para. E o para é Ele habitar no meio de nós. Eu quero concluir isso aqui pensando numa frase bem simples. É que quando eu olho para a igreja hoje, agora, humanamente falando, parece que a casa do Senhor está sem glória. Quando você olha o Novo Testamento e compara a igreja dos nossos dias, né, até alguns irmãos aí mais chamados do ministério da restauração, eles chegaram a usar a expressão por muitos anos de que essa igreja era a única igreja neotestamentária, com o ministério neotestamentário presente até agora. Eu não quero assumir esse lugar, irmãos, porque acho que isso seria ousado demais da nossa parte. Mas quando nós olhamos para a igreja num modo geral, nós percebemos uma igreja em que está faltando o elemento principal, a coluna de sustentação da casa do Senhor, que é a sua glória. Mas para que a casa seja cheia da glória de Deus, alguém vai ter que decidir viver completamente para os interesses do Senhor e dos seus filhos. A única possibilidade de haver uma grande restauração na casa do Senhor e de sermos cooperadores da edificação é, se encorajados por essa palavra, tomarmos uma decisão de não vivermos mais para nós mesmos, mas definitivamente vivermos para cumprir a vontade do nosso Senhor. Amém? Isso será suficiente? Não. Porque nós aqui, sozinhos, não teríamos condições de edificar toda a casa de Deus. Por isso, eu quero terminar essa palavra, chamando aqui à frente homens que não estão dispostos só a dar a sua vida pela edificação, mas que estão dispostos a ir além. Estão dispostos a, depois de já ter se comprometido, a dar a sua vida pela edificação, a soarem por aí como trombetas que anunciam essa mensagem, que ecoam essa mensagem por todos os cantos, até que os outros edificadores que estão dormindo
que estão adormecidos possam ser despertados pelo ecoar de um grande som que está vindo do céu e tocando dentro de nossos corações, até que toda a casa do Senhor seja cheia da sua glória. Não estou falando só do Sertameon, da nossa congregação, eu estou falando da igreja do Senhor, meu amado. Eu quero chamar homens que têm coragem de ressoar como trombeta. Eu sei que muitos de vocês já estão dentro daquilo que compreendem, comprometidos. Mas eu quero chamar você a ir além. Nós precisamos servir a igreja, o corpo, e não apenas a nós mesmos. Eu estou desafiando homens e mulheres aqui com encargos ministeriais, com dons espirituais, com funções no corpo de Cristo, a tocarem a trombeta por onde forem. Toque a trombeta do Senhor. É tempo de edificarmos a sua casa. Não podemos mais nos acovardar. Se você tem amigos pastores, toque a trombeta no coração dele, nos ouvidos dele, meu irmão. Não podemos continuar aceitando engolir o camelo, porque temos alguns mosquitinhos que concordamos em alguns ambientes. Tem muitos profetas que estão calados engolindo camelos, porque tem mosquitos que lhes agradam ali naquele ambiente. Ah, mas eu cresci aqui. Ah, mas a minha família toda congrega aqui há 20, 30 anos. Nós precisamos tocar a trombeta, porque enquanto não nos posicionamos, irmão, com a disponibilidade de pagar o preço que tiver que ser pago, nós estamos cuidando dos nossos próprios interesses, apainelando as nossas casas. Se você conhece algum ministro do Senhor, ou algum irmão que é líder, que está desanimado, que está desacreditado na igreja, ressoe a trombeta para ele, irmão. Se você conhece alguém que está frustrado, ferido com a religião, com a instituição, toque a trombeta. A casa do Senhor precisa ser cheia da sua glória. Vamos orar. Eu quero ver o rio de Deus. Eu quero ver o Espírito de Deus fluindo, 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 fluindo. Porque não é por força nem por violência. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que aqueles que um dia foram chamados, mas afastaram-se da edificação, encontrem em nós trombetas de chamamento para o retorno à obra. Nós não nos julgamos melhores, mas nos comprometemos.
não apenas com construir, mas com ressoar o chamamento para edificar uma casa de glória. Estes são os dias do Espírito, a era do Espírito enchendo a sua casa de glória. Nós oramos, Senhor, para que não sejamos mais gente acovardada diante das demandas que nos surgem. Não se trata apenas de construir quietinhos em um canto, mas de levantar a voz para que toda cegueira seja destruída, toda surdez seja vencida, toda barreira derrubada e despertado do sono, todo ministro sincero, toda comunidade sincera. Se trata de entender uma vocação de arauto, de ressoar o som que chacoalha a apatia. Coragem para romper com aquele que já tornou a sua casa o seu Deus. Coragem para com aquele que está definitivamente usando os tesouros da edificação para si. Coragem para que, a partir de uma vida abnegada, os falsos, os super, tenham expostas as vergonhas de suas vocações de amor a si mesmos. Não, Senhor, não se trata de assumir uma posição de julgamento humano, mas de andar em autoridade para discernir o que é genuíno daquilo que é falso, do que é aparente, daquilo que é verdadeiro. Foi assim, Senhor, no primeiro século. Não havia medo em dizer o nome daqueles que estavam edificando para si mesmos. Então nós queremos, Senhor, primeiro nos comprometer a cuidar daqueles que querem ser restaurados. Dá-nos pastores, pastoras, homens e mulheres que clamam, meu Deus, por encontrar de novo a voz que o chamou. Nós queremos tocar a trombeta e pôr os recursos à disposição para reabilitar famílias ministeriais. Receber em nossas casas homens por 1 ano, por 2 anos, por 6 meses, restaurá-los à construção. Chegou o tempo disso, Senhor. Nos comprometer com a edificação e não adotar uma postura politicamente correta. Nós somos uma comunidade profética, Senhor, uma comunidade apostólico-profética. Queremos emitir um som que alinhe, a começar pelo norte, casas justas para cooperarem. Una-nos aos amigos, às amigas, aos irmãos, às irmãs, cujo coração está inclinado para isso. Onde estão aqueles que são piedosos, mas que de alguma maneira se distraíram? Tocai a trombeta em Sião. Considerai. Enche-nos do seu Espírito, Abba, para que sejamos tomados de coragem. Coragem, são dias de coragem, é um tempo de coragem.
Nós oramos isso, Pai. Este compromisso proporciona encontros, nós te pedimos. Proporciona encontros, nós te pedimos. Mesas, pessoas que de passagem se hospedem nas nossas casas, irmãos preciosos, proporciona encontros que ativem, que despertem, que restaurem homens e mulheres à edificação. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.